Fala, meu amiguinho, beleza? Então, na nossa última aula, certo? Que foi a aula número 1 que nós tivemos ali, foi de sistema de numeração decimal, certo? Teve a aula 1 de teoria e aula 1 de exercícios, tá? Hoje a gente vai para a nossa segunda aulinha. Nossa segunda aula vai falar de números inteiros, tá? Vem comigo, dá uma olhada. Se você ainda não tem acesso, clica no link aqui embaixo, vai direto para o grupo do Telegram e lá tem os materiais que eu coloco em PDF, que são os materiais que eu resolvo aqui, beleza? Eu te aguardo lá. Números inteiros, né? Vamos lá. Primeiro vamos conhecer um conjunto que é chamado conjunto dos números naturais, né? Quando a gente é pequenininho, que a gente aprende a contar e tal, você conhece ali o conjunto dos naturais e aí você aprende até a cobrir esses números, né? Certo? Você vê eles pontilhadinhos assim, né? Aí você aprende a cobrir esses números, que são os números que nós chamamos de números naturais, ok? Bom, esses números, eles possuem propriedades, né? Propriedades que são especiais, certo? Existe um outro conjunto também que nós chamamos de conjunto dos números inteiros. Que conjunto é esse, Douglas? Então, o conjunto dos inteiros é onde começa a aparecer os números negativos, né? Como -3, -2, -1, 0. E aí vem também quem? Os positivos, né? Que seria o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Tá? Então, números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Números inteiros. Esses aí que eu falei agora, e os negativos, né? Como -3, -2, -1. Tudo que você precisa saber quando você aprende esses dois conjuntos é fazer ali basicamente algumas operações, que é a soma, subtração, multiplicação, divisão, potências e raízes. Essa vai ser a nossa aula praticamente, são operações com números inteiros, porém, antes disso, nós vamos lembrar aqui o que seria o módulo de um número inteiro. Módulo de um número inteiro. O que é isso, Douglas? Então, geralmente, o módulo de um número inteiro ele é representado por umas barrinhas assim, onde você coloca -3, né? Chama módulo de -3. Por exemplo, você coloca a barrinha, coloca 2. Chamamos de módulo de 2, certo? E na matemática, você sempre vê esse resultado ficar positivo. Qual é o módulo de 2? Mais 2. Qual é o módulo de -3? Mais 3. Qual é o módulo, Douglas, de -5? Ora, mais 5, certo? A ideia e o conceito de módulo para a gente, ele tem uma ideia de distância desse número até o zero. Deixa eu te mostrar uma reta aqui, que eu vou chamar de reta dos inteiros. Reta dos inteiros, tá? Uma reta para poder representar todos os números inteiros que existem em matemática, certo? Colocando aqui no meio o zero, e aí você vai fazer uma orientação. Para a direita, nós vamos colocar os naturais, ou inteiros positivos, né? E assim vai. E para a esquerda, nós vamos colocar os inteiros negativos, que seria -1, -2, -3, certo? E assim, né? Sucessivamente. Como eu falei, teoricamente, o módulo ele fala a respeito da distância do número até o zero. Por exemplo, o que seria módulo de 3, Douglas? Pô, o 3 está aqui. O módulo de 3 é a distância dele até o zero. Olha lá, são 1, 2, 3 unidades. Por isso dá 3. O que seria, Douglas, o módulo de -2? Então, seria a distância do -2 ao zero. Tá vendo? E a distância não é -2. A distância é mais 2. Por isso, quando se faz o módulo de um número, você coloca sempre positivo. Eu não vou falar que eu vou daqui na padaria e eu vou andar menos 200 metros. Ninguém fala isso, certo? Você fala, eu vou daqui na padaria e eu vou andar 200 metros, entendeu? Positivo. Por isso, o módulo de um número é sempre positivo, tá bom? Bom, como que seria aí as operações de adição barra subtração entre dois números, Douglas?
adição barra subtração. Como adicionar e subtrair números, certo? Quando eles são números inteiros, certo? Você está falando a respeito de mais 7 mais 5, estou falando a respeito de menos 7 mais 4, estou falando como fazer, por exemplo, menos 2 menos 3, tá vendo? Estou dizendo aqui como fazer 7 menos 8, certo? Isso é adição e subtração de inteiros. Como que eu faço isso, Douglas? É fácil pra caramba. Você faz assim, ó. Os dois aqui, quando não tem um sinal, existe um sinal de mais escondido. Então, quando você soma dois números positivos, 7 mais 5, vai dar mais 12. Basta somar, tranquilo, tá? Quando os sinais são diferentes, como é que eu faço, Douglas? Simples. Você pega o maior, que é o 7, menos o menor, que é o 4, e prevalece o sinal do maior, certo? Então você pega o maior, que é o 7, menos o 4, vai dar quanto? 3. E prevalece o sinal do maior, quer dizer, vai ficar menos 3. É assim que a gente faz, tá? Por exemplo, quando os sinais são iguais, você repete o sinal. Você faz 2 mais 3 vai dar 5 e você repete o sinal, menos, tá? Quando os sinais são diferentes, você faz o maior menos o menor e prevalece o sinal do maior. Por exemplo, os sinais aqui são diferentes, né? Mais 7, menos 8. Então, como é que faz? O maior menos o menor, que dá 8 menos 7, vai dar 1. Só que prevalece o sinal do maior. Como 8 é o maior, prevalece o sinal de menos. Então, é assim que nós fazemos adição e subtração, tá? Quando a gente vai falar de multiplicação ou até mesmo divisão, vamos apagar aqui. Multiplicação ou divisão. Vamos botar multiplicação. Ó, barra divisão. Sempre que você for aprender comigo um novo conjunto de números, nós vamos aprender tudo de novo. Nós vamos aprender, quando eu começar a falar de fração com vocês, que eu nem comecei ainda, certo? Eu vou começar a falar sobre adição de frações, subtração de frações, multiplicação de frações, divisão de frações, potências e raízes de frações. Tudo vai ser sempre assim. Tá? Então, por exemplo, como fazer multiplicação, Douglas? Por exemplo, menos 2 vezes menos 3. Tá? Como fazer aí? Menos 2 vezes mais 6. Como fazer, por exemplo, mais 3 vezes mais 4. Como que a gente faz isso? Bom, a regra aqui era uma regra, né? Bom, a regra aqui era sinais iguais, soma e repete o sinal. Soma e conserva o sinal. Vou colocar assim, ó. Conserva o sinal. Que é uma regra que você viu para sinais diferentes. Subtrai e prevalece o sinal do maior. Foi o que você viu comigo. Aqui para soma e subtração, né? Mentira. Aqui para sinais iguais e aqui para sinais diferentes, certo? Muito bem. Aqui é outra regrinha. Deixa eu colocar aqui para você. Ó, sinais iguais fica positivo, Douglas. Muito bem. Então, olha lá. Você vai fazer 2 vezes 3 vai dar 6. Porém, sinais são iguais. Então, fica positivo, né? O pessoal costuma gravar assim, ó. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? O inimigo é negativo, né? E o amigo é positivo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá? Gente, não é muito simples explicar por que menos vezes menos dá mais. Eu precisava ali de umas teorias de álgebra para te explicar isso, tá bom? Mas eu vou pular essa etapa. Acredita, dá certo. Menos vezes menos dá mais, ok? Bom, sinais diferentes
sinais diferentes, fica negativo. Tanto na operação de multiplicação quanto na divisão. Tá? Então, por exemplo, 2 vezes 6 dá o quê? 12. Só que menos vezes mais dá menos. Por quê? Porque sinais diferentes fica negativo. Então, sinais distintos fica negativo. Sinais iguais fica positivo. Ó, sinais iguais fica positivo. 3 vezes 4 dá 12. Tá? Então, é assim que funciona a multiplicação. E a divisão também, né, Douglas? Então, a divisão também funciona desse jeito. Por exemplo, você vai pegar mais 8, dividir por menos 4, é uma coisa. Se você pegar menos 6 e dividir por menos 3, é outra coisa. Se você pegar, por exemplo, mais 8 e dividir por mais 2, é outra coisa, tá? Mas a regra continua. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Vamos ver como é que funciona isso? Sinais diferentes fica negativo. 8 por 4 dá 2. Viu? Sinais iguais fica positivo. 6 por 3 dá 2. Olha lá. Sinais iguais fica positivo. E 8 por 2 dá 4. Tá vendo como é que é? Então, olha só. Até aqui, você aprendeu comigo operações com números o quê? Naturais e operações com números inteiros. Quais operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, é hora da gente fazer algumas questõezinhas e eu te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Valeu? Grande abraço!